Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante nos dirigir a Ti, Jesus, a Te suplicar que Tu permitas que em Teu nome, que em nome dos patronos do nosso Evangelho, André Luiz e Bezerra de Menezes, que em nome de todo o falangiário do bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós retomar esse Evangelho de hoje, domingo, que Tu possas, Jesus, nos abençoar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Perdão. Meus amados e queridos irmãos, bom dia! Bom dia! Não vai ser a chuva que vai tirar a nossa alegria, porque afinal de contas, nós sabemos que Deus é justo e que nós recebemos aquilo que merecemos. Então, que ela caia, que ela possa cumprir o seu papel sem afetar muito aquelas pessoas que são mais passíveis de ser afetadas. Meus irmãos, não nos esqueçamos do like, inscrever-se no canal, aqueles que ainda não são, também de compartilhar e dar o seu joinha, né? Aquele joinha, aquele like maravilhoso. Hoje eu estou bem, viu? Graças a Deus. Na manhã de hoje, meus irmãos, nós vamos lançar mão do livro Semente de Felicidade, do nosso Lorival Lopes. E ele vem tratar de um assunto que a mais das vezes nós, ou muitos de nós, sem percebermos, damos ênfase para que ele nos abrace, que fique ombreado conosco. Então, o Lorival vem nos advertir. Vejamos o que ele nos diz. Isso está no item 98. Viva sem mágoas. A mágoa, o ressentimento, tornam a imagem do adversário sempre presente, acompanhando-o onde for. O perdão liberta, desprende o adversário de sua mente, transforma-o em uma entre as demais pessoas que você gosta, e com isso desaparece a desigualdade e o estado de desconforto. Para perdoar, considere o adversário igual a você. Tem qualidades, exalte-as. O perdão sincero é uma acertada receita para a paz. Meus amados e queridos irmãos, ora vejamos que ele nos dá a receita. Quando a gente diz assim, eu quero perdoar, mas eu não sei como. Eu não consigo. Consegue, se quiser consegue. E o Lorival dá aqui a receita, porque ele diz assim, olha, para perdoar, considere o adversário igual a você. Tem qualidades, exalte-as. O nosso problema, a mais das vezes, aqueles que o têm, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, que faz com que nós nos sintamos superior àquele outro companheiro. E aí, como superior, fica difícil entender o lado daquele outro. Mas o fulano, o Joaquim ou a Maria me ofenderam, me magoaram. E aí eu tenho dois caminhos. Um, perdoar, e o outro, deixar que a mágoa se instale em mim. Se eu perdoar, entendendo que ele é um espírito imperfeito tanto quanto eu, isso é importante que se ressalte, porque nós somos apenas e tão somente espíritos
imperfeitos. Se nós somos passíveis de erro, por que que o outro também não é? Quando nós entendemos isso, nós então perdoamos com mais facilidade, porque nós nos igualamos a ele. E aí a receita do Lorival Lopes: ver o outro do mesmo nível que nós estamos. Quando se consegue isso, perdoa-se e liberta-se daquela figura nefasta que vive acompanhando a nossa mente em todo lugar. Fulano me magoou, fulano me magoou, fulano me magoou, eu não quero conversa com fulano, eu não quero conversa. Ou então eu aplico aquela chave, achando que vou agradar a Deus, ou que vou enganar a Deus. Qual é a chave? Eu perdoo, mas deixo tudo nas mãos de Deus. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, em verdade, eu não perdoei. O perdão, ele precisa vir, o perdão verdadeiro, ele precisa vir acompanhado daquilo que a gente diz que não é possível. Mas é possível, do esquecimento. Ou eu esqueço a ofensa, ou eu não consigo perdoar. Porque todas as vezes que eu lembrar da ofensa, a mágoa surge par e par. Então é preciso perdoar, é preciso deixar de lado. Por que é que nós esquecemos quando erramos, mas nos queremos esquecer quando o outro erra? Não tem muita diferença, porque somos iguais, somos filhos de Deus todos nós, somos espíritos imperfeitos a caminho da perfeição relativa. Então, se eu consigo esquecer os meus erros, eu preciso esquecer também o erro dos meus irmãos. A receita, como se fosse uma receita de bolo, aquele que eu não posso comer por causa da diabetes, é essa aí. Que nós perdoemos e nos libertemos, até para atender a fala de Jesus. Perdoa enquanto está a caminho com ele, para que ele não entregue o promotor ao oficial de justiça e sejais encarcerado até pagar o último centavo. E aí a gente vai entender que quando nós não perdoamos, o companheiro pode desencarnar e ele vai levar consigo aquela mágoa, aquele ressentimento, e é hora dele nos buscar. E aí nós vamos passar a ter um obsessor. E aí eu não saio daqui de encarnado, ou da dor, do sofrimento, enquanto não pagar o último centavo. Qual é esse último centavo? É o perdão, é perdoar honesta e sinceramente. Eu perdoo. Eu perdoo aquele que me ofende. Quando eu conseguir isso, aí eu estou liberto. Aí eu posso caminhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos envolvam. É hora de nós orarmos. Vamos orar a Jesus. Vamos implorar ao Mestre querido. Jesus, amigo. Amigo incondicional de todas as horas. Estamos vivendo no Rio de Janeiro, São Paulo e mais lugares uma situação atípica, onde a água está fazendo estragos por aí. Abençoa, Senhor Jesus, a esses irmãos afetados pelas enchentes. Proporciona-lhes paz, serenidade, sabedoria, discernimento de como agir diante da situação. Que todos possam ser assistidos por essa espiritualidade amiga que trabalha sob teu comando, Jesus. É o que nós te rogamos. Te pedimos, Jesus, que tu abençoe os nossos lares. Nossos, porque digo meu, e de todos aqueles que acompanham o Evangelho e de todos aqueles que têm um lar. Mas pedimos também, Jesus, por aqueles que não o têm, que todos eles possam ser bafejados pela tua graça, e esses que não o têm, possa ser incutido neles a certeza de que não estão só e de que isso passa, porque tudo passa,
E isso também vai passar. Numa nova reencarnação, ele certamente terá um lar, se ele não se revoltar, agora não o tendo. Abençoa, Jesus, aos enfermos, aquelas pessoas que sofrem de dores atrozes, em casa, nos hospitais, nas casas de saúde, em todos os lugares, Jesus. Abençoa, Mestre amado, as crianças órfãos, aqueles nossos queridos velhinhos desamparados, aqueles que estão jogados aí lá em casas que não lhe dão o menor conforto. Abençoa, Jesus, aqueles que não têm quem ore e nem quem peça por eles. Abençoa, Mestre amado, aqueles povos lá fora passando por tanta dificuldade, lá no Equador, lá no Oriente Médio, e aqui dentro também, aqui no Brasil, nas comunidades, nos nossos estados, nas nossas cidades. Abençoa, Mestre querido, onde houver a dor e o ranger de dentes. Dá-nos, Jesus, a tua paz. O mundo precisa de paz, Jesus. Pelo amor de Deus, nos dê a tua paz, Jesus. Espalhe, Mestre, essa paz por todo o universo, porque é disso que nós estamos, em última análise, mais precisando. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, Mestre amado. E permita-nos que em teu nome, que em nome dos patronos do nosso Evangelho, Bezerra de Menezes e André Luiz, em nome dos mentores que dirigem a humanidade, sob a égide de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos interromper este Evangelho com a proposta de o retomarmos amanhã, pela manhã, se for possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, meus companheiros, por terem a paciência de nos assistir, de vibrar conosco pela paz do mundo, de fazerem os seus pedidos. Na hora desses pedidos, é uma oportunidade para que cada um dos irmãos que acompanham o Evangelho possa também fazer os seus pedidos em particular. Que possamos nós ter um domingo com muita, mas com muita paz, apesar da chuva, apesar dos acontecimentos. Que Deus nos abençoe. E cada um de vocês que receba de nós o nosso carinho, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muita, mas muita paz.